Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Batman de Ferro, capítulo 161 e 162. Bruce engoliu em seco enquanto olhava diretamente para os olhos verde esmeralda de Pamela. Entendi. Depois de Pamela, Bruce lutou com luxúria intensa contra Kara. Um tempo depois de Bruce contra Kara. O dia está apenas começando. Bruce gemeu cansado, Kara quase me esmagou. Haha. Se não fosse pelo meu corpo evoluído, eu estaria morto agora. Só me dê alguns minutos para me recuperar então. Ele olhou para Diana. Vou dar a você toda a minha atenção. De repente, grandes ondas surgiram no mar e a água parecia estar girando como se um tornado ou ciclone estivesse se formando nela. Pamela imediatamente ficou séria. Bruce e Kara se sentaram notando a mudança repentina no ar. Diana se levantou, estreitando os olhos, examinando o mar agitado enquanto as ondas ficavam cada vez mais altas, bloqueando o sol delas. O céu escureceu rapidamente enquanto as nuvens se acumulavam no alto. O que diabos está acontecendo? Diana cerrou os dentes. Era para ser a vez dela, mas essa interrupção irritante ocorreu assim que eles terminaram. Então ela viu algumas figuras humanoides dentro das ondas. Eles ficaram lá por um breve momento antes de desaparecerem. Atlantes, como ousam interromper minha diversão? Por que os destinos estão tão contra mim? Arg. Capítulo 163. O mar subiu alto e continuou a subir ainda mais alto. Pedaços de metais, restos de velhos navios afundados, resíduos, etc. podiam ser vistos na turbulência. Como se a pior tempestade oceânica estivesse prestes a estourar. Bruce ativou seus nanites, formando um traje sobre seu corpo. Então ele deu um tapa em dispositivos circulares nas garotas, dando a elas seus trajes. Kara, ele voou para o céu, seguido pela kryptoniana. Ele olhou para ela e deu um leve aceno. Ambos respiraram fundo, antes de expelir o ar usando sua super respiração para afastar as águas. As ondas quebravam com sua super respiração e eram jogadas de volta violentamente para o mar. Mas era apenas a ponta do iceberg. A água no mar de repente disparou como um geyser gigante e atingiu o céu em uma fração de segundo mais uma vez. Kara voou mais perto e a afastou com seu sopro, mas uma quantidade maior de água apareceu imediatamente. TSK. Isso não está funcionando. Ela cerrou os dentes enquanto observava a água caindo em direção a eles. Alguém está manipulando a água. Eu sei. Vamos congelar. Bruce respirou fundo outra vez e então expeliu usando seu hálito de gelo para congelar a água. Kara seguiu. A dupla soltou uma forte rajada de hálito de gelo que congelou as águas e continuou congelando as novas ondas. E eles mantiveram seu hálito de gelo por muito tempo enquanto observavam o gelo continuar se acumulando. Mas não importava o quanto eles congelassem, o gelo começou a rachar como se houvesse algo vivo sob a água. Ambos congelaram água suficiente. Diana, faça isso. Bruce gritou enquanto agarrava o braço de Kara e voava para o céu. Quebre isso. Ele gritou enquanto batia as palmas das mãos, gerando ondas de choque. Kara também imitou a ação dele, gerando suas próprias ondas de choque. Diana moveu os nanites de seus braços, revelando suas pulseiras douradas. Ela então correu para frente, esmagando suas pulseiras juntas para gerar uma onda de energia massiva. A onda de energia dourada se moveu mais rápido que a velocidade da luz e atingiu a espessa camada de gelo, junto com as ondas de choque geradas por Bruce e Kara, quebrando-a em pedaços. Pan! Bruce gritou enquanto olhava para ela. Peguem esses filhos da puta. Já estou nisso. Pamela se transformou em sua forma de era venenosa enquanto colocava a palma da mão na água congelante. Ela manipulou as plantas subaquáticas. Ela as transformou em plantas famintas por carne e videiras vivas. Enquanto houver verduras, você não pode escapar do meu alcance. Suas videiras e plantas carnívoras perseguiram os soldados atlantes que eram responsáveis por essa bagunça. Os atlantes começaram a correr enquanto soltavam sibilos. Eles eram soldados de elite e não eram tão facilmente enganados ou enganados. Eles manipulavam a água ao redor deles para se lançarem sobre as videiras e plantas como torpedos. Bastardos astutos, Pamela xingou enquanto empurrava seu poder ainda mais longe. Seu corpo verde começou a brilhar sob a luz do sol enquanto ela absorvia a luz do sol e a convertia em sua força. Vocês querem lutar comigo à luz do dia? Ela sorriu enquanto espalhava sua influência ainda mais sob o mar, dobrando todas as formas de vida vegetal subaquáticas à sua vontade. Graças à luz do sol, ela estava recebendo uma quantidade infinita de energia. O gelo ao redor começou a derreter. Os atlantes estavam se movendo ainda mais rápido do que antes, indo para o vórtice no meio do mar. O escudo de água ao redor deles estava continuamente repelindo as plantas de Pamela, mas para sua surpresa, todas as plantas pararam de atacá-los e estavam convergindo em torno do vórtice. Era sua rota de fuga, mas agora estava selada dentro de uma cúpula de plantas e videiras. Eu sou Poison Ivy, Pamela gritou. Eu sou o braço da natureza. Seu espírito. Sua vontade. Eu sou a mãe natureza e chegou a hora de vocês, peixes, pagarem por arruinarem nosso dia. Ela fundiu as plantas mutantes e criou uma fera gigante. Vamos lá, onde você está, peixe grande? Ela procura ao redor do vórtice. Os soldados revidaram. Eles começaram a atirar com seus blasters. Explosões de energia vermelha e azul atingiram a cúpula da planta e a besta gigante, mas foi inútil. Não houve dano algum. Pamela lançou a besta contra os soldados com a intenção de devorá-los todos. A boca gigante da besta carnívora se abriu.
As ondas começaram a se formar novamente enquanto a água e o gelo restante caíam enquanto a planta mastigava uma vez. Mas os atlantes conseguiram se esquivar da primeira mordida. Ela abriu a boca mais uma vez. Seus peixinhos vão morrer se você não aparecer agora. Ela sorriu. De repente, uma barragem de lâminas de água afiada surgiu do vórtice selado, cortando a cúpula da planta e a besta. Pamela podia ver um tridente girando em torno do vórtice. Bruce. Pamela olhou para ele com o polegar para cima, atraiu o chefe. Bom trabalho. Vamos, cara, tente não matá-los. Bruce e Cara voaram para dentro da água. O físico kryptoniano deles permitiu que sobrevivessem debaixo d'água. Eles perseguiram as tropas atlantes que estavam recuando para dentro do vórtice. Bruce avistou a portadora do tridente. Mulher? Era uma mulher atraente vestida de azul com uma capa real no ombro. As pernas da mulher estavam cobertas de escamas em vez de pele. Seu cabelo loiro flutuava descontroladamente com o movimento das ondas, dando-lhe uma aparência selvagem e cruel, mesmo que seus lindos olhos azuis contassem uma história completamente diferente. Cara estava prestes a entrar, mas Bruce a impediu. Aquawoman, versão Flapoin ou alguma outra versão? Porra, tenho muito pouca informação sobre ela, mas matá-la resultará em uma guerra sem fim. Eles submergirão o mundo em água. Provavelmente posso usar os kryptonianos em Crio para matar todos eles, mas seria um desperdício matar alguém que poderia ser potencialmente nosso aliado. Bruce pensou enquanto observava os soldados desaparecerem no vórtice. No entanto, Bruce não iria simplesmente deixá-la ir depois que ela arruinou as férias deles. Ele precisa lembrá-la de nunca mais mexer com ele. Crackle. Com uma faísca de relâmpago, Bruce apareceu diante da mulher. Ela reagiu quase instantaneamente e acertou sua cabeça com seu tridente. Uma explosão abafada ocorreu com o impacto quando um raio cercou a mão da mulher. Ela perdeu o controle, sua mão tremendo enquanto a vibração se espalhava por seu braço, atordoando-a. Ela soltou o tridente involuntariamente e observou horrorizada enquanto Bruce agarrava o tridente e o quebrava como um galho. Ele então apontou um dedo para o rosto dela e o moveu para o lado como se dissesse: não, não, não. Não faça essa merda de novo. Ela cerrou os dentes e pulou de volta para o vórtice, desaparecendo da vista dele. Poucos minutos depois, todos retornaram à praia. Bruce rapidamente se conectou à rede de notícias e viu que eventos semelhantes haviam acontecido em vários locais do mundo. Inúmeras pessoas ficaram feridas, desaparecidas e mortas. Houve milhões de danos materiais devido às enchentes repentinas. Os pesquisadores estão tentando entender a situação, já que a enchente também jogou os resíduos da água de volta para a Terra, resultando em séria poluição ambiental. Parece que os atlantes não estavam nos mirando. Eles queriam enviar uma mensagem ao mundo. Um aviso ou uma ameaça? Eles queriam causar um impacto para que as pessoas na superfície soubessem de sua presença, de seu poder, Bruce concluiu em sua mente. O esconderijo do Coringa. Finalmente chegou a hora de preparar minha pequena mistura. Joker sorriu enquanto mexia com produtos químicos em seu laboratório. Ele estava fazendo um veneno de acordo com a fórmula que Tawny lhe deu, mas ele foi mais longe e adicionou seu próprio ingrediente. Atleantans vs humanos. Guerra sem fim. Água por todo lugar. Vamos todos nos afogar em um mar de loucura. Ele gargalha maniacamente. Você acredita? Em apenas 3 meses, o caos vai se desenrolar com minha grande estreia. Sua gangue trouxe os ingredientes para o laboratório e o estava guardando nas instalações. Há tão bom, seus olhos brilham como os de um louco enquanto ele mistura seus ingredientes e brinca com eles. Aru, traga meu jantar. Estou com vontade de algo apimentado e ensopado. Ele gritou entre suas risadas, mas foi recebido com silêncio. Seus capangas olharam para ele com uma expressão vazia. Já faz um tempo desde que Harley fugiu depois de estragar seu plano. Joker quer matá-la tanto, mas seus velhos hábitos de pedir comida dela se tornaram um hábito subconsciente agora. Ele xinga antes de finalmente fazer a tarefa sozinho. Um dos seus capangas trouxe-lhe o jantar. Foda-se. Ele se virou para o cara no portão. Quanto tempo vai levar para encontrá-la? Ele jogou a caixa de macarrão no chão depois de prová-lo uma vez. Isso é lixo. Só lixo. Joker sacou sua arma, correu até o cara e a pressionou sob sua garganta. Porque a comida tem um gosto tão ruim hoje em dia. Ele quer puxar o gatilho, mas desiste no último momento. Arg. Encontre-a a qualquer custo. Faça-a desistir de suas receitas e então corte sua cabeça e traga-a para mim. Não. Eu não posso confiar em vocês, idiotas, para fazer um trabalho tão bom. Apenas encontre-a. Joker se virou e começou a andar em direção aos seus experimentos. E traga-a para mim. Oh Harley, eu preparei tantas coisas divertidas para você. Apenas volte para o Sr. J. Só faça seu trabalho, seu lunático insano. Aqueles peixes fudidos já estão se movendo. É só uma questão de tempo, pensou Tawny, que estava de olho em Joker. Seu braço começou a tremer mais uma vez, como se estivesse desaparecendo lentamente dessa realidade. Eu não tenho muito tempo. Droga. Se não fosse por essas restrições, eu teria matado todos eles. Ele agarrou seu peito enquanto uma dor antiga começou a ressurgir novamente. Ele saiu correndo, deixando o Coringa por um momento. Preciso encontrar essa Sophia Wayne. Nem Gideon conseguiu acessar as informações dela. Tudo está mudando rápido demais. Capítulo 164. Sala de reuniões? Depois daquele incidente com os Atlantes, Bruce chamou os heróis para uma reunião. Na sala, Bruce, Pamela, Diana, Cara, Flash e Clark estavam presentes pessoalmente.
Deadshot, Selina, Mr. Freeze, Alice e Oliver foram projetados pelo holograma. Diana explicou à equipe sobre os Atlantes que no passado tinham desbloqueado a chave para energia ilimitada e tinham acesso a máquinas automotivas e voadoras. Essa prosperidade foi arruinada, no entanto, após um teste com o tridente de Atlan que saiu pela culatra, criando uma onda de choque que arruinou a cidade e afundou Atlântida no oceano. Ela também acrescentou como as Amazonas não concordam com eles devido à guerra entre elas há milhares de anos. Ela também deu a eles algumas informações sobre suas habilidades. Bruce compartilhou seus pensamentos sobre o motivo pelo qual os Atlantes causaram as recentes inundações e jogaram todos os resíduos de volta na Terra. Espera. Então, resumindo, eles se ferraram há muito tempo? E agora estão de volta porque os oceanos e mares estão sendo poluídos, afetando suas casas e estilo de vida. Selina foi a primeira a falar. Bem, isso é meio bagunçado. Quero dizer, eles têm o poder de inundar cidades da noite para o dia. Inúmeras vidas estão em risco. Exatamente, Clark falou com uma expressão sombria. Em vez de conversar sobre as coisas, a primeira coisa que eles fazem é causar uma enchente. Muitos morreram, alguns ainda estão desaparecidos e alguns ficaram feridos. Não podemos permitir que eles façam algo assim novamente. Eles nunca ouvirão nossa explicação, disse Diana. Não importa o que digamos ou qual seja a verdade real, eles já assumiram que somos seus inimigos. Tentar argumentar ou negociar é impossível sem causar um conflito. Os outros assentiram, concordando com Clark. Eles não podem simplesmente não fazer nada. A perda de vidas, a destruição do meio ambiente e a dor infligida eram demais para deixar assim. Mas as pessoas sujaram suas casas. Vocês viram os detalhes? Elas encontraram barris de materiais radioativos, mísseis e outras coisas perigosas dos resíduos que a enchente levou para a Terra. Muitas pessoas devem ter morrido também e agora estão com raiva, Belry lembrou a equipe. O que faz ambos os lados parecerem inocentes, mas culpados, disse Oliver. Se eu fosse o presidente, começaria o processo de negociação para amenizar qualquer mal-entendido e então agiria quando necessário, ou poderia culpar os outros. Apontar meu dedo para outro lugar e esconder a verdade do acidente de todos. Mas o jogo da culpa foi longe demais, ele continuou balançando a cabeça. Se intervirmos, mesmo como uma única pessoa, um passo em falso pode acabar com as negociações, alertou Alice. Você não tem alguma tecnologia que possa limpar as águas? Sabe, tirar os resíduos e de alguma forma descartá-los todos, Floyd sugeriu, olhando para Bruce. E você acha que isso vai funcionar a longo prazo? Quem vai monitorar as inúmeras praias ao redor do mundo e impedir que as pessoas joguem lixo no oceano? Sim, podemos emitir um alerta de emergência, mas mais ou menos alguns anos, e eles estarão lá de volta poluindo as águas. E sem falar daquelas plataformas de petróleo que despejam seus resíduos direto na água. E não vamos esquecer de todas as usinas nucleares ao redor do mundo, Pamela apontou. Quero dizer, vamos ser realistas aqui. Em 1 ou 2 anos, a mesma coisa vai se repetir novamente e então esses Atlantes podem não dar outro aviso como este. O Sr. Freeze finalmente falou. Batman, você acha que é possível consertar a genética deles para que eles possam viver na Terra novamente? Suas palavras chamaram a atenção de todos. Bruce salvou o Sr. Freeze e consertou sua estrutura genética, então, eles pensaram que seria possível consertar os Atlantes também. Bruce sorriu após ouvir a sugestão do Sr. Freeze e respondeu à sua pergunta. Sempre há um jeito, mas primeiro, precisamos lidar com o povo de Atlântida. Uma cura como essa não cresce em árvores, precisamos ganhar mais tempo primeiro. Precisamos estabelecer contato com eles. Preciso falar com Aquawoman. Então, podemos ir para o fundo do mar e encontrá-los ou... Ele olhou para Diana. Talvez você possa ajudar a contatá-los? Minha mãe pode, mas eu não. Diana respondeu. Que? Cara levantou as sobrancelhas. Você pode simplesmente ir para casa e perguntar a ela. Simples. Bem, eu meio que a derrotei em combate e deixei Temícera para nunca mais voltar, Diana disse com uma expressão triste. Ela se sentiu meio inútil por não ser de muita ajuda para seus amigos. Só peça desculpas, disse Clark como se a resposta fosse a mais óbvia. Todos nós cometemos erros em algum momento de nossas vidas, mas isso não significa que devemos simplesmente desistir e não fazer nada. Ou você pode se ater às suas crenças e apenas pedir ajuda. Se os Atlantes decidirem inundar o mundo, então duvido que as Amazonas estejam seguras, mesmo se elas se esconderem em alguma ilha mística, ele raciocinou. Você não conhece meu povo. Eles preferem ir à guerra do que resolver qualquer coisa pacificamente. E estamos falando de Atlantes, Diana suspirou enquanto balançava a cabeça. Você realmente acha que eles ainda guardam rancor de milhares de anos? Questionou Floyd. Quero dizer, eles poderiam ser, ela respondeu. Ah, Diana, tente, Bruce esfregou os olhos cansado. Guerra só traz destruição. Sua mãe deveria saber disso. E se ela não te ouvir, eu falo com ela. E mesmo depois disso, se ela não nos ouvir então, eu encontrarei outra maneira de resolver esse problema Atlante. Posso dizer pela sua expressão que você está pensando em destruir Temícera se eles se recusarem a ajudar, disse Diana, cruzando os braços e estreitando os olhos para Bruce. Quem? Eu? Vamos lá, eu nunca conseguiria fazer isso. É sua casa, como eu poderia pensar em jogar uma bomba nuclear lá? Bruce sorriu inocentemente antes de dizer, mas suas palavras meio que inspiraram uma ideia que manteria o ego deles intacto sem colocar uma arma ou guerra contra a Atlântida.
Ok, você e suas ideias malucas me assustam pra caramba às vezes. Ela estremeceu levemente ao ver o sorriso maligno de Bruce, e acrescentou, eu vou falar com eles. Enquanto isso espero que esses caras do governo não façam nada estúpido. Não se preocupe, eles não vão. Alfred está de olho nos movimentos deles por enquanto. Se eles tentarem fazer algo estúpido, eu os impedirei, Bruce assegurou a princesa. Ok, esse é o plano inicial. Mas só para garantir, caso as coisas não saiam como planejado. Teremos que tomar uma decisão difícil que pode pesar muito em nossa consciência. Você não está pensando em... A voz de Clark falhou ao ver a expressão do homem. Se nosso plano falhar e os Atlantes declararem guerra à Terra, então teremos que escolher quem salvar, terra ou mar. Bruce disse severamente. Todos ficaram sentados em silêncio após suas palavras. Seria uma escolha difícil de fazer, mas ninguém protestou contra ela. Eles entenderam as consequências, a possibilidade dos riscos, a perda de vidas e a escolha que estava diante deles. Se uma guerra estourasse, eles não teriam outra escolha a não ser destruir os Atlantes para salvar a Terra. Mas pode haver outra maneira. Bruce quebrou o silêncio. Eu te conto quando o pior acontecer. Por enquanto, Diana irá para casa. Cara e Pamela também irão com ela. Ele olhou para Cara, faça o que for conveniente para a mãe dela e tente não matar ninguém. Tenha fé em mim, Cara gritou, fazendo o grupo rir. O resto ficará alerta até que Diana traga boas ou mais notícias. Os heróis foram dispensados após o briefing. Capítulo 165. É quarto de Diana. Diana estava se preparando para partir para Temícera e estava brava com os Atlantes por arruinarem seu dia divertido quando ela estava tão perto de fazer sexo com Bruce, Cara e Pamela. Então agora, em vez de se sentir excitada, ela estava irritada. Tanto Pamela quanto Cara ganharam o amor de Bruce, inferno. Cara até perdeu a virgindade hoje, e bem quando chegou a vez dela. Aqueles peixes bastardos causaram uma grande confusão. Ela vestiu sua armadura antiga e ficou diante do espelho. Já faz um tempo que ela não a usa. Ela se acostumou com a nano-armadura que Bruce fez para ela, mas decidiu trazer de volta a antiga dessa vez. Ela agarrou seus melões e os empurrou para cima, meio pequenos. Pamela tem uns grandes. Ela olhou para baixo e viu a parte azul curta de sua armadura, que mal cobria a parte inferior de seu corpo, e suas botas douradas até o joelho. Ela se virou e se abaixou um pouco. Ela podia ver sua calcinha azul e branca estampada com estrelas. Pelo menos minha bunda é sexy. Ela sentiu com a cabeça. Ela balançou a cabeça rapidamente. O que diabos há de errado comigo? Diana respirou fundo. Ela não estava com tanta sede há uma semana. Aquela maldita Cara, Pamela e Bruce estão influenciando ela. Se não fosse por Cara pressionando-a a ceder ao seu prazer, ela poderia não estar agindo de forma tão obscena e autoconsciente sobre seu corpo e aparência. De repente, alguém bateu levemente na porta. Entre. Diana falou, sabendo muito bem quem estava atrás da porta. Bruce entrou na sala e a viu parada diante do espelho em sua armadura original. Ele não tinha notado antes, mas ela estava super sexy e deslumbrante. Depois de dar uma boa olhada em seu corpo e ignorar sua calcinha aparecendo através da saia azul curta, ele deu um passo à frente, suas mãos agarrando sua cintura, e a puxou para si, seus lábios caindo sobre os dela e suas línguas fizeram uma luta feroz de emaranhamento antes que ele finalmente se afastasse, seu olhar penetrando em seus deslumbrantes olhos azuis. Diana colocou a mão sobre os lábios. Ele nunca fez algo assim antes. É tão apaixonado e cheio de emoções, ela pensou, imaginando o que aquela expressão significava. Eles ficaram ali por um momento, olhando nos olhos um do outro, sem dizer uma única palavra. Por fim, ele falou, quebrando o silêncio e disse, tome cuidado aí fora. Você deixou seu povo 2 vezes, e voltar novamente para pedir ajuda não vai ser fácil, mas eu confio em você. Com sua tecnologia, você poderia facilmente ter estabelecido contato com os Atlantes, então por que me mandar de volta para casa? Imagino que você esteja aqui para me contar o verdadeiro motivo, e não para simplesmente me beijar e olhar nos olhos. Diana disse com uma sobrancelha erguida. Ela podia sentir seus músculos duros e força. A sensação confortável em seus braços a fez nunca querer deixá-lo, então ela pressionou seus braços sobre seus ombros. É verdade, eu posso. Mas estou enviando você por quê? Bruce deu um sorriso divertido e disse, preciso falar com sua mãe sobre um assunto diferente. Assunto separado? Ela repetiu com um tom curioso e perguntou. Sim, eu queria esperar, mas é meio importante, Bruce respondeu, mas não revelou que exatamente. Ah, Diana soltou um pequeno suspiro. Tudo bem, mas como você sabe, ela pode simplesmente recusar. Nem mesmo se você disser a ela que o homem que você quer está pedindo uma audiência com ela. Bruce riu enquanto seus lábios estavam perplexos depois de ouvir a maneira como ele expressou sua declaração. Ela abriu a boca e fechou-a novamente. Finalmente, seu coração suavizou enquanto seus pensamentos corriam soltos. ESP espere. Não me diga que você vai contar tudo a ela assim. Eu, quero dizer, nós ainda não, você sabe. Nós ainda não namoramos. Sim, nós nos vimos nus, nos beijamos e fizemos algumas pequenas, em coisas, mas nós não somos, você sabe, oficiais ou algo assim. Seu rosto esquentou, incapaz de terminar a frase. Ao vê-la agindo de forma tímida e reservada, ele pôde sentir seu corpo macio e delicioso pressionar ainda mais firmemente contra o dele, o que não passou despercebido por sua luxúria, e a sensação de excitação dentro de suas calças tornou-se dolorosa. Você quer oficial?
Qual seria a melhor oportunidade para declarar isso diante de sua mãe e de toda Temícera? Sua mão deslizou até a bunda dela, esfregando-a gentilmente. Sua respiração estava mais pesada agora e ele sabia que a estava excitando. Então ele apenas foi mais longe, adicionando sua brincadeira. Você consegue se lembrar de um único homem nesta era que ousou fazer algo assim diante das garotas que odeiam homens? Oh, mal posso esperar para ver a cara delas quando eu te beijar diante delas. Ela gaguejou. Você está brincando, certo? Estou? Ele deu um beijo nos lábios dela. Mas, ela murmurou ao sentir a respiração de Bruce em sua pele. O que você não quer? Bruce perguntou. Ele sentiu Diana enrijecer em seus braços com aquela pergunta e então, ele acrescentou. Se você acha que é errado ou estranho, então podemos segurar isso e simplesmente não falar mais sobre o assunto. Não isso. É só que... O rosto de Diana estava vermelho como um tomate, enquanto ela imaginava Bruce beijando-a na frente de suas irmãs e de sua mãe. Você realmente deveria parar de pensar coisas inúteis, e apenas ser direta com seus sentimentos e o que você quer para si mesma. Você consegue fazer isso, certo? Bruce deu a ela um conselho sincero. Não importa o que suas irmãs ou sua mãe pensam, isso não vai mudar o fato de que estamos afim uma da outra. E é minha escolha beijar minha garota onde eu quiser. Ele a pressionou contra a parede. Seu corpo grande prendeu o dela na parede, seus lábios mais uma vez reivindicando os lábios sensuais, deliciosos e grossos de Diana e logo ele estava sentindo suas nádegas. Diana abriu a boca o máximo possível e permitiu que sua língua quente e ansiosa entrasse. Quando sua língua saiu e se encontrou com a dele em um tango apaixonado. Eles se separaram após um beijo de 1 minuto. Não é só sobre nós que eu quero que sua mãe saiba. Há uma ameaça maior que virá à Terra, diferente de tudo que já vimos. Ela precisa saber sobre isso porque, antes que Bruce pudesse terminar suas palavras, Diana o interrompeu com outra rodada de beijos, e eles ficaram ali nos braços um do outro se beijando apaixonadamente. Quando se separaram, desta vez ambos estavam corados e suas respirações estavam um pouco mais rápidas, enquanto seus corpos começavam a esquentar. É a Motherbox? Perguntou Diana, decidindo tomar uma pequena iniciativa e pressionando o joelho direito na protuberância de Bruce. Sim. Eu captei um pequeno sinal, ele estava lá por apenas 3 segundos, mas acho que eles estão escaneando o sistema solar ou algo assim. Então temos que resolver essa bagunça atlante e fazer alguma preparação para recebê-los. Bruce explicou enquanto agarrava suas coxas grossas e puxava sua perna direita para seu ombro. Como uma ginasta flexível, ela não teve problemas em seguir a posição. Agora, ela podia sentir a protuberância dura dele em sua virilha molhada. E estamos discutindo que provavelmente poderia ser o fim do mundo assim? Diana disse e então mordeu levemente os lábios inferiores dele. Devemos parar? Parar não é uma opção, Sr. Wayne. Antes que pudessem continuar sua sessão de amassos picantes, ambos ouviram passos se aproximando do corredor, chegando cada vez mais perto, a cada segundo. Até que a porta foi repentinamente aberta por ninguém menos que uma cara sorridente. Cara simplesmente entrou sem avisar. Ela estava usando um macacão azul e segurava um prato cheio de bolos. Ela engoliu rapidamente e se apoiou na porta. Não se incomode comigo. Continue. Ela falou e esperou descaradamente. Sério, você deveria bater antes de entrar no quarto de alguém, Diana disse com um suspiro enquanto descansava a testa no ombro de Bruce. Então eles se afastaram um do outro. Não seja tímida, Diana. Todos nós sabemos o quanto você é pervertida, cara provocou com um sorriso descarado. Sim, como você quiser, Diana desistiu, não encontrando nenhum bom contra-argumento e só conseguiu suspirar em resposta. Vamos, o jato está pronto. Devemos sair cedo se quisermos voltar cedo. Só um momento, disse Diana, ajustando sua armadura e tentando o máximo se recompor, o que estava se tornando cada vez mais difícil na parte inferior, considerando quão molhada ela estava. Depois que ela consertou sua armadura, eles foram para a zona de pouso, um jato preto estava esperando por eles. Diana, Pamela e Cara beijaram Bruce antes de partirem para a casa de Diana. Com isso resolvido, Bruce retornou ao seu laboratório. O clone de Esquilar está 94% concluído, faltam apenas alguns dias se não houver complicações no processo. Capítulo 166. Alguns dias depois, finalmente o clone foi concluído. Um corpo completamente novo, sem alma. Uma lousa limpa e perfeita, vazia e sem uso. Seu longo cabelo azul, pele pálida, melões grandes e corpo matador eram realmente uma visão para se ver. Havia 2 agulhas presas em seus braços, uma perto do pescoço, uma perto do coração e 6 na espinha. Mas o mais importante, a parte mais difícil ainda está por vir. Esquilar terá que possuir esse novo corpo e nesse exato momento, Bruce inicia as funções desse corpo. Pode ou não dar certo. No entanto, de acordo com os cálculos de Bruce, a chance de sucesso é de 89%, mais do que ele imaginava quando começou esse projeto. O corpo estava dentro de um tubo de vidro cheio de um líquido verde claro, parecendo exatamente como qualquer outro experimento de clonagem que você leria em uma história em quadrinhos. Ela se parece exatamente com uma criança recém-nascida dormindo no fluido amniótico dentro de um útero artificial. Você está pronta? Bruce perguntou a Esquilar, olhando para seu anel de relâmpago. Sempre que você estiver, ela respondeu de dentro do ringue. Ok. Só certifique-se de manter a outra alma sob controle. Eu não quero que ela saia e destrua tudo aqui dentro, ele avisou. Você não precisa se preocupar com ela.
Ela está muito interessada em ver o que você pode fazer. Skylar respondeu a Bruce com um tom animado. Ah, é mesmo? Bruce assentiu. Sim. Se isso for bem sucedido, então faça um corpo para ela também e, em troca, ela fará um contrato com você. Então, Bruce, é melhor que seja bem sucedido. O tom de Skylar estava um pouco mais sério no final. Tudo bem. Ok. Agora você vê o contador. Ele apontou para a tela grande com um contador de 10 segundos. Eu vou iniciá-lo e assim que chegar a 1 você possuirá o corpo e deixará o resto comigo. Vamos fazer isso. Ela estava animada para sair daquele confinamento e ganhar um corpo próprio. Fazeras desde que ela viu e experimentou o mundo físico em sua verdadeira forma. Bip, bip, bip. 10, 9, 8. Bruce observou a contagem regressiva dos números. 3, 2, 1. Clique. A contagem regressiva parou no momento em que Bruce apertou o interruptor. As agulhas perfuraram instantaneamente o novo corpo, injetando sangue cheio de nanites e alguns produtos químicos em seu corpo para dar a partida nos órgãos. Ao mesmo tempo, ele observou as faíscas de eletricidade crepitando ao redor do corpo. Skylar possuía o corpo. Sua alma está tentando se ajustar à sua nova. No momento em que Bruce pôde sentir sua posse, ele usou os nanites, empurrando energia bioelétrica, direcionando esses pulsos elétricos diretamente para seu novo coração, despertando a centelha da vida. Logo, o corpo abriu seus olhos azuis, olhando para Bruce com seu eu recém-desperto. Gluck, gluck, ela começou a se afogar e estava engolindo o líquido verde. Mas antes que Bruce pudesse drenar o líquido, uma explosão de relâmpago surgiu do corpo. Crackle, boom, o tubo de vidro explodiu. Estilhaços de vidro foram atirados para todos os lados, quebrando as luzes e destruindo alguns equipamentos. O líquido verde espirrou para todos os lados, e tudo dentro do laboratório ficou encharcado. Bruce ergueu um escudo ao redor do corpo antes que pudesse respingar nele. Merda! Bruce correu e pegou o corpo quando ele estava prestes a cair no chão. Ele cuidadosamente a colocou na mesa próxima e desligou o dispositivo onde o corpo estava originalmente. A aura azul clara começou a desaparecer. Ele verificou as funções do corpo dela conectando-se com os nanites dentro do corpo dela. Tudo estava normal. Da pressão arterial aos batimentos cardíacos e funções cerebrais, tudo estava bem. Ele estava batendo sozinho, e Bruce sentiu uma enorme sensação de realização. Ufa! Bruce suspirou aliviado depois de se certificar de que não havia complicações ou rejeição. Skylar abriu os olhos. Tudo estava tão brilhante que ela teve que fechá-los e esperar até que pudesse ajustá-los a este mundo novamente. Depois de alguns minutos piscando, ela finalmente conseguiu abrir bem os olhos e ver o mundo claramente. Ela não tinha certeza se este era um mundo real ou uma daquelas ilusões que ela frequentemente via dentro do ringue. Ela moveu lentamente o braço direito. Embora parecesse dolorido e difícil de mover, ela finalmente conseguiu mover o braço diante dos olhos. Esta é provavelmente a segunda vez que ela se sente tão fraca. Todo aquele poder que ela possuía como alma enfraqueceu, e ela de repente se sentiu cansada. Quase parecia que seu corpo estava pesado. Ela adormeceu logo depois. Depois de algum tempo, Skylar recuperou a consciência novamente. Desta vez foi um pouco fácil se ajustar à luz do quarto. Ela tentou seu melhor para se mover e observar a área ao redor. Lentamente suas memórias começaram a retornar, junto com tudo o que aconteceu recentemente. Não doeu nem nada, parecia apenas como se ela estivesse se lembrando de uma memória antiga, parte de um sonho. Bruce notou que ela havia recuperado a consciência novamente. Ele estava sentado ao lado da cama, escrevendo algumas notas em um bloco de notas. Skylar lentamente recuperou o controle de seus sentidos. Ela podia ouvir o zumbido baixo das máquinas ao seu redor. Ela podia sentir a maciez da cama em que estava deitada e também podia sentir um cheiro forte, algo como antissépticos ou fluidos médicos. Lentamente ela virou a cabeça para a direita e viu Bruce caminhando em sua direção. Skylar? Bruce entrou, colocando o bloco de notas na mesa próxima e se inclinou mais perto do rosto dela. Bruce, ei. Muito obrigada. Ugh, ela sentiu uma pequena dor na área do estômago enquanto tentava levantar a parte superior do tronco. Calma. Aqui. Beba isso. Bruce ajudou a levantar um pouco a parte superior do tronco, e lentamente levou o copo de água com um canudo até a boca dela. Depois disso, ela terminou o copo, sem perceber que sua garganta estava extremamente seca e precisava de muita hidratação. Você está bem? É, eu acho. Uau, isso parece um sonho. É um sucesso, certo? Ela perguntou enquanto ele a ajudava a deitar na cama. Sim. Assim como prometi todos aqueles anos atrás, um novo corpo para você, ele respondeu enquanto massageava gentilmente os ombros dela. Obrigada, ela sorriu e perguntou, você não acha que o anel vai me atrair de volta, acha? Ela se perguntou nervosamente. Relaxe, isso não vai acontecer. Não aconteceu nas últimas 72 horas, então duvido que aconteça. Fiquei desmaiada por tanto tempo. Skylar ficou surpresa e um pouco chocada. Sim, leva tempo para um novo corpo se adaptar a... Como devo dizer isso? Uma alma novinha em folha. Agora mesmo, você deve estar se sentindo muito exausta e fraca, certo? Ele gentilmente acariciou seu cabelo azul sedoso, observando cada característica de seu corpo. É como se eu tivesse lutado contra uma horda de minotauros, então alguém me jogou na toca daqueles dragões malditos. Como nos velhos tempos, ela riu. Eu nem quero imaginar como seria isso. Mas agora, você precisa descansar e recuperar o máximo de força que puder. Ok.
Essa é minha garota. Bruce deu um beijo em sua testa e gentilmente massageou sua cabeça, esfregando as mãos ao redor das têmporas, tentando acalmá-la e deixá-la descansar. Skylar se sentiu relaxada. Ela nem se lembra da última vez que alguém se importou tanto com ela, da última vez que alguém lhe deu afeição. Ela fechou os olhos e adormeceu novamente, aproveitando cada momento de sua atenção. É estudo de Thomas. Um corpo clonado para uma alma ancestral que foi presa dentro de um anel por uma raça de dragões? Thomas, que estava sentado em sua cadeira, atrás da mesa, esfregou os olhos e repetiu o que seu filho disse como se fosse o enredo de algum romance de fantasia. Você quer dizer dragão de verdade? Como aqueles com asas e tudo daqueles contos antigos? Sim, é isso aí. Skylar é quem me salvou do coma todos esses anos atrás e ela tem nos ajudado todo esse tempo com coisas diferentes. Eu queria manter isso em segredo de você, mas se tornou necessário. Veja, agora ela está se recuperando de volta no meu quarto em seu novo corpo, Bruce disse enquanto batia os dedos na mesa. Uma princesa com sangue de Deus, Pamela que controla plantas, Flash o velocista, Senhor Freeze com poder congelante, Superman e Kara. E sem mencionar seus amigos humanos anormalmente fortes. Você assumiu a liga também e agora? Agora, um guerreiro antigo de outra dimensão que foi preso dentro de um anel por uma raça de dragões? É só isso? Thomas perguntou enquanto abria a parte inferior de sua mesa e tirava uma garrafa de uísque e um copo. Ele serviu um copo e olhou para Bruce esperando para obter sua resposta. Bem, não apenas Superman e Kara, mas temos uma colônia de kryptonianos em sono criogênico em Marte. Bruce apontou o polegar para o teto. Podemos chamá-los quando precisarmos de um exército se necessário. Embora sejam um bando de traidores e seres sanguinários que podem entrar em fúria, certifiquei-me de injetá-los com um produto químico especial como precaução. Ele apontou enquanto pensava consigo mesmo, um estalar de dedos e eles cairão mortos. É melhor esses filhos da puta se comportarem. E você ainda foi buscar um exército? Thomas tomou um gole de uísque antes de dizer, e continue. Imagino que haja mais alguma coisa que você queira me contar. Eu me encontrei com Aquavoma, a rainha de Atlântida, a responsável pela inundação e pelo despejo de lixo na Terra. Uma guerra pode estourar entre a Terra e Atlântida se eu não encontrar uma maneira de ajudá-los. Eles vão inundar a cidade assim mesmo se uma guerra estourar. Estou trabalhando nisso agora. E finalmente temos um problema ainda maior do que esse. Um alienígena extremamente poderoso pode estar vindo para a Terra. Não tenho muita certeza, mas temos que consertar essa bagunça Atlante o mais rápido possível. Bruce continuou enquanto Thomas enchia o copo novamente e engolia de uma só vez. É isso que você estava fazendo enquanto eu pensava que você estava se metendo em problemas com as garotas. O mundo aquático, hein? Eu pensei que você estava inventando isso. Mas, droga. Então, o que você quer que eu faça? Thomas questionou com um suspiro. Só comece um programa de limpeza ou algo assim e me avise se aqueles idiotas do governo tentarem fazer algo que possa desencadear uma guerra. Isso será o suficiente por enquanto. Bruce se levantou da cadeira. E da próxima vez que Jarvis disser corra, corra. Você quase foi morto enquanto lutava contra aquele general quase imortal. Eu sei. Eu simplesmente não conseguia evitar naquela época. Eu também quero sair e esticar as pernas de vez em quando. É muito chato lidar com política todos os dias. Thomas coçou a nuca enquanto se levantava do assento. Ele olhou para o anel no dedo de Bruce e disse, Bruce, seja lá o que você estiver fazendo, tome cuidado. As coisas mudaram nos últimos meses, e alguns novos inimigos estão surgindo aqui e ali. Aceite a ajuda da sua equipe. Não tente fazer tudo sozinho. Claro, pai. Capítulo 167. Enquanto Bruce estava ocupado com a clonagem e a bagunça Atlante, Nyssa e a Liga se infiltraram no novo Argus e conseguiram trazer alguns meta-humanos para o seu lado. Enquanto para o resto deles eles usaram a cura que Bruce tinha feito um tempo atrás para transformá-los em humanos normais. Levou apenas uma única noite para realizar esta missão. Nyssa aproveitou a recente agitação quando todos estavam ocupados, tentando descobrir, e realizou a missão com sucesso. A Liga deixou Metrópolis e Gotham e voltou para Nanda Parbat com os novos recrutas. Agora, Cisco tem outra confusão para lidar. Todos achavam que ele era competente como Valer, mas depois de descobrir que alguém de alguma forma curou os meta-humanos e libertou o resto deles, o governo foi forçado a encerrar o programa Argus. Bem, não é que eles não pudessem simplesmente reconstruí-lo do zero. A questão é que todos os oficiais de alto escalão encarregados deste programa receberam um belo presentinho de alguém desconhecido. O e-mail continha todas as operações ilegais que eles realizaram até agora, incluindo experimentos desumanos em meta-humanos e alguns prisioneiros humanos. Para piorar as coisas, o e-mail também continha algumas imagens anexadas deles fazendo acordos secretos com máfias e alguns detalhes de suas vidas privadas também estavam lá. Se isso fosse revelado ao público, então, no mínimo, metade dos oficiais superiores provavelmente estariam arruinados e iriam para a prisão ou escapariam para o exterior. Resumindo, os policiais não tinham escolha. Se eles quisessem que a filmagem não vazasse para o público ou para outras organizações, eles precisariam seguir o que eles disseram ou quem quer que esse remetente desconhecido pudesse ser. E até que novas ordens viessem, eles não poderiam abrir o projeto Argus novamente. E para piorar as coisas, essa pessoa desconhecida drenou todo o dinheiro que eles ganharam usando meios ilegais. Quanto a quem pode ter enviado isso e quem pode ser a pessoa misteriosa, quem sabe? Em seguida, vamos aos conjuntos de RV que a Wayne Enterprise lançou.
Eles ganharam enorme popularidade agora. É tão acessível que o mercado de jogos para PC ou console está sendo lentamente substituído pelo conjunto de jogos de IRV. Mesmo assim, algumas pessoas ainda preferem jogos tradicionais. Como diz o ditado, velhos hábitos são difíceis de morrer. Os desenvolvedores se concentraram mais em colaborar com Vines para desenvolver mais jogos de IRV porque o mercado e o dinheiro que eles estão recebendo são muito maiores do que os de um jogador de console ou PC, portanto, uma margem de lucro enorme. E como a regra dos negócios sugere, o que alguém faria quando se deparasse com um lucro enorme? Lucrar o máximo possível. Sim, alguns tentaram copiar a tecnologia novamente após os últimos processos, mas falharam miseravelmente. Essa tecnologia foi fortemente patenteada por Wayne e a segurança de sua empresa passou por uma grande atualização para começar. Eles simplesmente falharam em passar pela segurança novamente, os poucos que tiveram sucesso não conseguiram descobrir como fazê-la funcionar novamente. Bruce se divertiu mexendo com aqueles que tentaram ajustá-la. Agora, eles estão se concentrando em portar jogos como GTA, Skyrim, Dragon Age, Mass Effect e muitos outros jogos em VR. Os medicamentos de Pamela para curar câncer e outras doenças receberam algumas críticas dessas grandes empresas e médicos mais uma vez. Por quê? Porque as pessoas iriam a médicos ou comprariam medicamentos se pudessem comprar algo tão barato quanto uma garrafa de água engarrafada que pode curá-las de mais ou menos qualquer doença? Embora tenham sido um pouco mais barulhentos dessa vez do que antes, Bruce foi a todo vapor. Então, se você está perguntando se o público concordava com seus métodos exagerados, a resposta é bem simples. Sim. As pessoas não se importavam nem um pouco, não se importavam se havia um bando de empresas velhas gritando nos telhados. Tudo que o público se importava era que sua família doente pudesse melhorar agora ou que eles não precisassem mais depender de médicos para resolver seus problemas. Os remédios foram distribuídos gratuitamente para aqueles que não podiam pagar e, como de costume, alguns tentaram tirar vantagem disso. Eles tentaram roubar os carregamentos, mas uma vez foram pegos por Belry e na próxima vez por Oliver e sua equipe. Em seguida estavam aqueles que tentaram copiar o remédio, mas infelizmente ele foi feito da flor especial de Pamela, que não existe em nenhum outro lugar, exceto no Jardim de Eve, cuja existência ninguém sabe. Então, alguns tentaram revender o remédio por um preço mais alto, mas falharam miseravelmente. Por que você pergunta? Bem, Bruce fez questão de colocar nanites nos remédios e soros. Veja bem, para comprar esses remédios, é preciso registrar o nome e o sangue na farmácia onde são distribuídos ou para os funcionários que os distribuem. Para que fosse mais fácil monitorar o progresso dos pacientes e sugerir que se algum remédio não fosse eficaz para um determinado paciente individual, eles seriam capazes de tomar medidas rápidas para salvá-los. Então, quando alguém cujo DNA não está registrado no sistema toma esses remédios, os nanites os destroem instantaneamente. E hackear o sistema da Wayne Enterprise, sim, boa sorte com isso. Graças a Bruce, muitas grandes empresas foram forçadas a fechar, incapazes de competir com esses novos medicamentos. Agora o problema é que muitas pessoas perderam seus empregos por causa disso, então Bruce decidiu expandir a empresa ainda mais. Como a empresa já havia sofrido quedas em vários campos, a única coisa que restava era expandir ainda mais todos os setores já estabelecidos. Anteriormente ele não tinha funcionários, mesmo depois de ter contratado a maioria dos trabalhadores da LexCorp. Mas agora ele tinha todos os trabalhadores de que precisava para desenvolver algo ainda melhor e expandir todos os setores sob o nome de Wayne. As coisas ficaram mais suaves graças à colaboração com a Queen Consolidate. A empresa de Oliver já havia obtido lucros enormes antes de sua primeira colaboração com os Vines. Agora, com o negócio em expansão, Bruce e Oliver se uniram mais uma vez e os lucros continuam a fluir. Agora, aqueles que estavam latindo sobre a perda de empregos por causa da Wayne Enterprise calaram-se completamente após a expansão. Bruce criou toneladas de novos empregos com um salário muito alto, com pontos de bônus e um plano de aposentadoria incrível. Mesmo os empregos em que algumas habilidades menores são necessárias não são ignorados. Se você não tiver nenhuma habilidade básica específica, pode obter treinamento gratuito e então, pode se candidatar a um emprego. Aqueles cujos desempenhos são muito bons podem ganhar um bônus extra, mesmo durante os estágios iniciais. Com o dinheiro que Bruce e Jarvis roubaram daqueles funcionários do governo, daqueles aspirantes a bandidos, das grandes máfias e tudo mais, agora suas contas estão mais estáveis e ricas. Thomas aproveitou a oportunidade para desenvolver Gotham ainda mais. As estradas, metros, metrô e outras instalações públicas de Gotham estavam passando por grandes atualizações. Ele comprou as instalações e terras abandonadas restantes que costumavam pertencer à LexCorp e outras empresas e começou o desenvolvimento de indústrias melhores e mais fortes, para fortalecer ainda mais suas raízes. Claro, uma parte do dinheiro foi para a caridade para ajudar a cidade a se tornar próspera. Martha e Meg ficaram encarregadas dessa parte de caridade. Elas garantiram que o dinheiro fosse usado corretamente. Ele prestou atenção extra ao sistema educacional da escola e ao ambiente de trabalho da equipe. Os hospitais receberam um maior orçamento para atualizações. Todos os departamentos receberam um orçamento igual e o departamento de câncer estava lá apenas para detectar se o paciente tinha um caso de câncer e fornecer o remédio. Milagroso que Pamela fez.
O GCPD também recebeu um grande orçamento e algumas melhorias foram fornecidas a eles, como novas armas, blindagem, carros e seguro. As coisas estavam indo muito bem para todos, bem, talvez exceto para aqueles que sofreram perdas enormes. Thomas também se concentrou em limpar o lixo marinho. Com a ajuda de Jarvis, bem, vamos apenas dizer que aqueles altos escalões que gostam de fazer política sem saber o perigo real, por algum motivo, concordaram com a proposta de Thomas de lançar uma missão global para limpar os oceanos do lixo que poluiu as águas por décadas. No momento, eles estão construindo locais para descarte de resíduos e uma grande quantidade de dinheiro foi investida neste programa para torná-lo bem-sucedido. 3 dias depois que Skylar acordou, noite, com Skylar ainda se recuperando e Martha e Meg cuidando dela, Bruce decidiu tirar uma folga que ele merecia depois de trabalhar duro dia e noite. Ele recebeu uma ligação de Diana e Cara mais cedo naquele dia. Elas entraram em Temícera sem problemas, e estão esperando para falar com a mãe de Diana, o que pode levar mais 1 ou 2 dias, já que ela supostamente está ocupada com alguns conflitos internos. Naquela noite, Bruce deu uma longa volta por Metrópolis e depois foi a um bar. Enquanto ele apreciava suas bebidas, seu olhar caiu sobre uma mulher na faixa dos 30 anos. Seu cabelo loiro coberto pelo capuz de seu casaco cinza que parecia um pouco gasto. Sua íris azul se escondia atrás daqueles óculos, mas era fácil para sua visão aprimorada capturar. Ela apenas entrou no bar e olhou ao redor. Esta noite, todos os assentos privados estavam ocupados, então ela suspirou e estava prestes a ir embora. Bruce chamou a garçonete e pediu que ela chamasse aquela moça loira de volta. Como desejar, Sr. Wayne, a senhora sorriu e correu em sua direção. Ela parou a moça e apontou para o assento vazio diante de Bruce. A loira se virou e olhou para Bruce e ele lhe deu um aceno amigável. Ela pensou sobre isso e então decidiu se aproximar e sentar no assento vazio diante dele. Ela levantou a mão e pediu um uísque puro. Bruce não conseguiu deixar de rir ao ouvir a ordem dela. Dia ruim? Ele perguntou. Eu teria pedido um crack se estivesse no menu, ela disse enquanto batia a testa levemente na mesa com um suspiro. Então ela olhou para cima, obrigada pelo assento. De nada. Sophia Lance, ela se apresentou. Bruce Wayne. Eu sei, ela disse com um leve sorriso e então seus olhos vagaram pelo bar, um pouco longe da sua casa, não é? Capítulo 168. Bem, eu só queria beber um pouco longe dos olhares curiosos, Bruce sorriu levemente. Você e eu, ela suspirou. Está tudo bem? Perguntou Bruce. Não, não está nada bem. Minha mãe está sofrendo de insuficiência renal e meu irmão se meteu numa confusão com drogas semana passada, ainda correndo por aí com seu caso. E eu estou me matando tentando ganhar a vida. Ah, eu só queria beber e esquecer todas as minhas preocupações por um tempo, Sophia suspirou. Bruce permaneceu em silêncio, ouvindo seus discursos. Desculpe, você deve estar cansado de ouvir essa merda, ela riu secamente. Não, está tudo bem, Bruce sorriu. Sophia tomou um gole do copo e fechou os olhos, apreciando o gosto. Depois disso, ela olhou para Bruce e perguntou, e você? O que está fazendo aqui em Metrópolis? Nada. Só vim aproveitar o meu tempo, Bruce sorriu. Sophia assentiu e bebeu outro gole. Você é de Metrópolis? Perguntou Bruce. Originalmente de Star City, mas depois de perder meu emprego, mudei para Metrópolis e abri uma padaria, embora isso também esteja passando por dificuldades. Bem, pelo menos o dinheiro que ganhei como modelo é o suficiente para nos alimentar, Sophia riu. Os olhos de Bruce se arregalaram um pouco. Modelo? Você? Sério? Bem, modelo cosplay, ela corou levemente. A Bruce sorriu levemente e tomou um gole de sua bebida. Por quê? Não achava que eu tinha a aparência necessária? Ela franziu a testa. Não, você está linda. É que normalmente modelos são arrogantes e tão cheias de si. Nunca pensei que alguém que modela cosplays pudesse ser humilde como você, Bruce deu de ombros. O rosto de Sophia ficou vermelho com um elogio repentino e então ela estreitou os olhos e perguntou. Quantas modelos você conhece? Espera. Considerando que você é Bruce Wayne, tenho certeza de que você dormiu com a maioria delas, hein? TSK, você realmente pensa em mim desse jeito? E não, eu nunca namorei ou dormi com modelos, estou muito ocupado tentando fazer do mundo um lugar melhor. É certo, Sr. Wayne. Pacificador mundial, filantropo, bilionário, playboy. Não tem como alguém como você ficar celibatário por muito tempo, Sophia riu enquanto pedia algumas doses de vodka. Bruce balançou a cabeça e sorriu desamparadamente ao ver seus hábitos de beber. O quê? Não aguenta tomar uns shots? Sophia provocou. Bruce sorriu e respondeu, eu posso beber 3 vezes mais que você, sabia? Eu gostaria de ter feito uma aposta, mas não tenho dinheiro suficiente para comprar mais do que algumas tacadas ou tenho algo para apostar. Acho que você está segura por enquanto, Sophia sorriu amargamente. Bruce chamou o garçom e sussurrou algo para ela. Sophia não conseguiu ouvir o que ele disse. Mas um momento depois o garçom voltou com uma grande bandeja de vodka e doses de tequila. Sophia ficou estupefata por um segundo antes de olhar de volta para Bruce, que apenas deu de ombros. Oh, então você vai comprar? Ela sorriu. Claro, por que não? Uma linda moça como você deveria sorrir mais e não ficar preocupada o tempo todo, Bruce sorriu. As bochechas de Sophia ficaram vermelhas ao ouvi-lo. Ela abaixou a cabeça e bebeu o primeiro gole rapidamente. Está ligado, Sr. Wayne. Os 30 minutos seguintes se passaram com Bruce e Sophia em uma competição de bebida, e Bruce venceu. Trapaceiro.
Você está trapaceando? Ela fez um beicinho fofo enquanto se inclinava sobre a mesa. Seu rosto estava vermelho. Ela estava claramente bêbada. Contanto que ninguém descubra, está tudo bem, não é? Bruce sorriu. Bem, uma vitória é uma vitória. O telefone de Sofia tocou de repente e ela atendeu e gritou. O quê? Não. Eu continuo dizendo para você parar de me ligar da prisão. Você fudeu tudo, crie coragem e encare como um homem. Não. O quê? Pare de chorar como um bebê. Você deveria ter pensado nas coisas. Onde você estava quando eu estava me esforçando para ganhar dinheiro para a família? Oh, eu sei. Você estava ocupado pra caralho vendendo drogas. Então, calhe a boca e não me ligue mais. Sofia encerrou a ligação com raiva e bateu o telefone na mesa. Seu irmão? Perguntou Bruce. Sim, preso por porte de drogas. Na minha infância eu o admirava. Ele era como um herói para mim. Mas ele tentou pegar o atalho para o sucesso se juntando a uma gangue de drogas. E agora, como eu disse antes, ele está preso. Os policiais disseram que nos forneceriam um advogado, já que não posso pagar um, e nas próximas semanas vamos ver o que acontece. Sofia bebeu outro copo enquanto ria secamente. Depois de um momento de silêncio, ela olhou para seu relógio de pulso. Bem, já está tarde. Ela olhou para Bruce. Você se importaria em me dar uma carona até meu apartamento, Sr. Wayne? Ela perguntou. Sua cabeça parecia um pouco tonta depois de todas as bebidas. Sem problemas, Bruce se levantou e ajudou-a com a bolsa enquanto caminhavam em direção ao carro. 32 Wilson Avenue, segundo prédio, ela murmurou seu endereço enquanto Bruce a ajudava a entrar no carro. Enquanto dirigia, Sofia se inclinou sobre o ombro de Bruce e abraçou seu braço. O corpo de Bruce enrijeceu por um segundo, mas ele relaxou depois. Depois da longa viagem, eles finalmente pararam perto do apartamento dela. Esse é o meu apartamento. Ela saiu do carro e cambaleou em direção ao portão, balançando de um lado para o outro enquanto segurava a grade de ferro para subir. Bruce esfregou a ponta do nariz e suspirou. Ele saiu do carro, trancou e correu atrás de Sofia, que quase caiu devido às bebidas. Ele a apoiou e a ajudou a entrar. O apartamento era pequeno, as paredes estavam cobertas por uma pintura de cerâmica azul esmaltada. A sala de estar e a mesa de jantar não tinham decoração. E os armários da cozinha tinham sinais de reparos nos cantos das portas. Bruce cuidadosamente colocou Sofia no sofá-cama que também era usado como mesa de jantar e área de dormir. Ele ajudou Sofia a tirar os sapatos e desabotoou um pouco a blusa dela, enquanto Sofia tentava tirar a saia. Infelizmente ela lutou. Ah, eu não posso. Não posso, ela continuou repetindo em voz alta e bêbada. PFFF. Bruce não conseguiu conter o riso enquanto ela continuava sua tentativa frustrada. Deixe-me ajudá-la. Bruce sorriu e com movimentos hábeis, tirou suas roupas facilmente. Ela estava apenas de calcinha quando ele a deitou na cama, enquanto Sofia agarrou o edredom e o abraçou com força. Boa noite, linda moça. Tenha sonhos agradáveis, ele sussurrou e acariciou sua testa e estava prestes a se virar e sair quando a mão dela agarrou a dele. Ele se virou. Sabe, a maioria dos homens teria tirado vantagem dessa situação. Uma mulher bêbada de calcinha na cama. Mas você é realmente um cavalheiro e nem tocou ou fez nada. Estranho. Super estranho? Mas acho que sou a estranha por deixar um homem entrar no meu apartamento no meio da noite. Sabe, essa é a primeira vez que nos encontramos e ainda assim deixo você entrar. Mas talvez porque você se sinta segura, familiar e confiável. Talvez eu seja uma boa juíza de pessoas e meu coração te conheça, não sei. Ela começou a falar sem parar. Ela está ciente de sua situação, mas também está bêbada. Bem, confiar demais também pode prejudicar as pessoas. Bruce franziu a testa. Eu sei, mas como eu disse, você se sente diferente. Algo está estranho. Tipo, de um jeito bom, sabe? É por isso que eu quero te contar um grande segredo. Você quer saber, hein? Você quer saber? Ela falou lentamente. Bruce assentiu e sentou-se na beirada da cama, ao lado de Sofia, enquanto a mão dela permanecia presa a dele. Eu nunca estive com um homem, tipo nunca na minha vida. Eu tenho 28 anos, sabe? Quão difícil é isso? Trabalho, trabalho e mais trabalho, você vê que merda o destino pode ser. E eu gosto de uma garota estúpida, mantive minha virgindade intacta. Ah, sim. Essa mulher de 28 anos, que já passou do auge, ainda é virgem e sabe de uma coisa? Foda-se, minha virgindade pertence a quem ela deveria pertencer. Ela respirou. Eu não. Isso não parece certo. Ela franziu o nariz e segurou a cabeça. Ela não percebeu os olhos ligeiramente arregalados de Bruce. Sofia acariciou sua barriga e massageou seu seio com a outra mão. Mas eu não trocaria isso por uma casa grande ou um carro caro. O álcool está piorando. Mas sim, eu ainda trocaria por amor. Eu prefiro estar sozinha e livre, e feliz do que viver em uma casa grande cheia de pessoas falsas, sorrisos de plástico e casamentos de plástico. Bruce assentiu. Se você quiser, podemos fazer sexo. Por que não? Você é um cara bonito e também gosta de mim, quero dizer. Você me ajudou até agora, certo? E também precisaria da sensação de uma mulher e da liberação. Não sei o que há em você, mas eu gosto de você. Ah, não precisa se sentir pressionado ou pensar que estou tentando tirar vantagem de você, já que você é rico e tudo. Mas, porra, estou tão excitada e frustrada. Acho que só preciso de uma boa foda. Hehe. E lá estava eu balbuciando sobre amor e tudo. Isso faz de mim uma vagabunda? Ela inclinou a cabeça e olhou para Bruce inocentemente, sem saber o que se passava em sua cabeça enquanto suas pálpebras continuavam fechando de vez em quando.
Você está bêbado e precisa descansar um pouco, respondeu Bruce. O que eu preciso é de um membro grande, agora mesmo. Então seja um homem e me foda com força. Estou bêbada e você não terá uma oportunidade melhor do que essa, Sofia murmurou e puxou os edredons para longe, revelando sua calcinha enquanto abria sua blusa. Ela parecia sedutora. Bruce também estava ligeiramente tentado, mas vendo seu estado de embriaguez, ele não conseguiu se obrigar a agir de acordo com seu desejo. Bruce se inclinou para a frente. Não, eu não vou te foder na sua condição. Mas, ele pressionou seus lábios nos dela em um beijo profundo e ardente. Ele separou seus lábios dela. Isso é tudo que eu posso te dar agora. Então, o corpo de Sofia cambaleou para trás enquanto ele a ajudava a deitar-se lentamente. Por enquanto, durma. Você é um bom homem, Sr. Wayne. Bem, que beijo gostoso. Sofia adormeceu. Capítulo 169. Manhã. Sofia acordou com dor de cabeça, provavelmente consequência da bebedeira da noite passada. Ela pressionou a palma da mão na testa e soltou um suspiro. Ela olhou ao redor com sua visão turva. Oh, minha cabeça. Ela grunhiu enquanto um grande bocejo escapava de sua boca. Ela esticou os braços e as pernas e saiu da cama. O quarto ainda estava um pouco escuro devido às persianas bloqueando a luz do sol. A lâmpada fraca da noite estava piscando como sempre. Sofia caminhou em direção ao banheiro e se olhou no espelho. Seu cabelo bagunçado e maquiagem borrada a fizeram fazer careta. Ela tirou as roupas e entrou no chuveiro. A água fria a acordou. Ela jogou água no rosto e lavou o cabelo. Depois de se limpar, ela enrolou uma toalha na cabeça e saiu do chuveiro nua. Como estava morando sozinha no momento, ela nunca se preocupou em usar roupas depois do banho. Quanto eu bebi ontem? Lembro-me de pedir a Bruce Wayne para me dar uma vida. Ha. Então De repente, as memórias nebulosas da conversa de ontem voltaram, fazendo-a corar incontrolavelmente. Eu pedi para ele dormir comigo? Sofia deu um tapa nas bochechas para confirmar se estava sonhando ou não, mas não, ela estava acordada e seu rosto ardia por causa do tapa. Oh, Deus! O que eu fiz? Ele aceitou minha oferta? Não, ele nunca faria algo assim. Eu estava bêbada, é claro, ele não faria isso. E eu até disse a ele que era virgem. Merda, ele deve pensar em mim como uma mulher desesperada no cio, droga. Ela murmurou enquanto entrava em seu quarto depois de verificar a porta, que estava trancada com segurança. Ela rapidamente vestiu as roupas que usa regularmente em sua padaria. Um vestido de avental verde com flores brancas. Ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira, tirou seu perfume favorito, borrifou um pouco no pescoço e nos pulsos e checou seu telefone. Já são 8 da manhã? Quanto tempo eu dormi? Sofia exclamou em choque. Ela rapidamente prendeu o cabelo em um rabo de cavalo e colocou seus óculos. Sofia saiu correndo do apartamento, sua mente ainda se recuperando dos eventos da noite anterior. A padaria ficava a uma curta caminhada de distância. Ela destrancou a porta, virou a placa para aberto e começou seus preparativos matinais, tentando afastar o constrangimento que sentia sobre Bruce Wayne. Ela fez muffins, pãezinhos e pães, e alguns outros itens. A padaria Sofia Sweet Delights era uma lozinha aconchegante com paredes em tons pastéis, prateleiras de madeira forradas com potes de biscoitos e uma vitrine de vidro cheia de uma variedade de bolos, tortas e pães. Ainda era cedo, e ela esperava deixar tudo pronto antes da correria da manhã. Ela começou misturando a massa para o primeiro lote de croissants. Enquanto trabalhava, seus pensamentos continuavam voltando para Bruce. Ela não conseguia acreditar que tinha contado tanto sobre sua vida. O que ele devia pensar dela? Mas por outro lado, ele tinha sido gentil, não tinha? Ele não tinha tirado vantagem da vulnerabilidade dela, e aquele beijo tinha sido mais reconfortante do que qualquer outra coisa. Assim que ela estava deslizando uma bandeja de croissants para dentro do forno, o sino acima da porta tocou, sinalizando seu primeiro cliente do dia. Sofia se virou, colocando seu melhor sorriso. Bom dia! O que posso trazer para você hoje? Uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso caminhou até o balcão. Bom dia, querida. Quero um café e um desses muffins de mirtilo, por favor. Já está chegando. Sofia se moveu rapidamente, enchendo uma xícara com café fresco e embrulhando um muffin em papel vegetal. Ela os entregou com um sorriso. Obrigada. A propósito, você está parecendo feliz hoje. Continue sorrindo assim, Sofia, disse a mulher com um sorriso caloroso e se virou para ir embora. Ela era uma de suas clientes regulares. Obrigada. Tenha um ótimo dia, Sofia respondeu, sentindo-se um pouco mais à vontade. Estou sorrindo. Bem, eu fiz algo tão estúpido. Conforme a manhã avançava, mais clientes chegavam. Clientes regulares e novos rostos enchiam o pequeno espaço com conversas e sons de xícaras tilintando. Sofia amava esses momentos, a agitação da padaria era um ritmo relaxante que a mantinha com os pés no chão. Por volta do meio da manhã, enquanto ela cobria uma fornada de cupcakes, o sinal tocou novamente. Dessa vez, quando ela olhou para cima, seu coração pulou uma batida. Bruce Wayne estava parado na porta, parecendo um pouco deslocado em seu terno sob medida em meio ao aconchego da padaria. Sofia limpou as mãos no avental e caminhou até ele, seu pulso acelerando. Bruce. O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou. Ela não esperava vê-lo em sua loja. Bruce sorriu, uma expressão genuína e calorosa que a fez se sentir mais à vontade. Eu queria dar uma olhada em você e talvez tomar um café da manhã. Você mencionou que tem uma padaria, e eu estava curiosa para ver. Claro.
O que você gostaria? Sofia engoliu em seco, tentando acalmar os nervos. Bruce Wayne na padaria dela. Era quase surreal, mas de alguma forma tê-lo aqui parecia certo. Bruce levou um momento para olhar ao redor da padaria, apreciando a atmosfera aconchegante e o aroma agradável de produtos assados frescos que enchiam o ar. Seus olhos se fixaram novamente em Sofia, e ele sorriu calorosamente. Vou querer o que você recomendar, ele disse em um tom gentil e sincero. Sofia assentiu, sentindo uma onda de calor com as palavras dele. Ela rapidamente montou um prato com uma variedade de seus melhores doces, um croissant, um muffin de mirtilo e uma pequena fatia de seu famoso bolo de chocolate. Ela também serviu a ele uma xícara do melhor café da padaria. Aqui está, ela disse enquanto colocava o prato e a xícara na mesa. Espero que você goste. Ele se sentou em uma das mesas pequenas, e Sofia se viu observando-o enquanto ele dava a primeira mordida. A maneira como seus olhos se iluminaram trouxe um sorriso ao rosto dela. Uau, Sofia, você é muito boa nisso, disse Bruce depois de um momento. Você tem um talento de verdade. Fazia um tempo que ele não comia bolos e muffins. Ele estava tão ocupado com o trabalho que só comia barras de proteína e às vezes, ramen tarde da noite. Obrigada, ela respondeu, sentindo um rubor subir por suas bochechas. Cozinhar era apenas um hobby no passado, mas como você já sabe, eu tive que fazer algo para me recuperar. E isso me ajuda a esquecer todas as outras coisas, sabe? Bruce assentiu compreensivamente, entendo. Todos nós precisamos de algo para nos manter com os pés no chão. O sino acima da porta tocou novamente, e Sofia se virou e viu um grupo de clientes entrando. Vá em frente, não vou te segurar, ele disse com um sorriso. Ela retornou ao balcão, anotando os pedidos e servindo-os com seu comportamento alegre de sempre. Mas de vez em quando, ela via seu olhar voltando para Bruce. Ele ficou por um tempo, saboreando cada mordida de seu café da manhã e tomando seu café. Conforme a correria da manhã começou a diminuir, Sofia encontrou um momento para se juntar a ele na mesa. Você sabe, ela disse, sentando-se em frente a ele. Eu não esperava ver você aqui. Quer dizer, Bruce Wayne na minha lozinha. Não sei se devo ficar feliz ou temer que ele não goste da comida e você sabe. Eu queria ver como você estava, Bruce respondeu com uma risadinha depois de ouvir a última parte. Depois de ontem à noite, fiquei preocupado com você. Sofia sentiu um nó se formar na garganta. Ela tinha sido tão vulnerável com ele, compartilhando coisas sobre as quais raramente falava. E aqui estava ele, verificando-a como um verdadeiro amigo. Estou melhor, ela disse suavemente. A noite passada foi muita coisa, mas também foi bom ter alguém para conversar. Sofia respirou fundo e recostou-se na cadeira. O calor da preocupação de Bruce derreteu a tensão residual da noite anterior. Ela olhou ao redor da padaria, que havia se estabelecido em um suave zumbido de conversas e pratos tilintando. Obrigada, ela disse calmamente. Agradeço por ter me visitado. Não queria descarregar todos os meus problemas em você ontem à noite. Bruce balançou a cabeça. Está tudo bem. Às vezes precisamos compartilhar nossos fardos com alguém. E estou feliz que você se sentiu confortável o suficiente para fazer isso comigo. Espera, eu deveria dizer bêbado o suficiente, certo? Ele riu. Hehe. Esqueça toda essa baboseira de ontem à noite, tá? Você não tem ideia de como estou envergonhada agora, Sofia riu, sentindo-se um pouco mais à vontade. Ela observou Bruce tomar outro gole de sua segunda xícara de café, seu comportamento calmo e atento. Então, como está sua mãe? Ele perguntou, sua voz gentil, mas séria. Sofia suspirou, sua expressão se tornando sombria, nada bom. Os médicos disseram que os rins dela estão falhando, e ela precisa de um transplante. Estamos na lista de espera, mas você sabe como é. Está demorando uma eternidade e a condição dela está piorando. Bruce se inclinou para frente, seu olhar intenso, mas gentil. Você já considerou outras opções? Ela balançou a cabeça. Não tenho dinheiro para tratamento particular. Estamos apenas tentando nos virar com o que temos. Bruce parou por um momento como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Sofia, eu posso ajudar. A Wayne Enterprises tem tecnologia médica avançada. Apenas uma palavra sua e eu a transferirei para nossa enfermaria particular. Nós podemos. Os olhos de Sofia se arregalaram de surpresa e incerteza. Não posso aceitar isso. É demais. Não quero tirar vantagem da sua gentileza. Eu sei, você está certa e poderosa e não tem ideia de como estou feliz em ouvir você dizer isso, mas... Não parece certo. Eu quero vê-la sair do hospital o mais rápido possível. Mas, por que me ajudar? Bruce estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente pegou a mão dela. Eu quero ajudar, Sofia. E você não vai tirar vantagem de mim. Considere isso um empréstimo se isso te faz sentir melhor. Você pode me pagar de volta gradualmente sem nenhuma pressão. Quanto ao porquê de eu estar fazendo isso, eu realmente não sei. É que você fica linda quando sorri, mas esse rosto triste. Eu não consigo te ver triste. Sim, eu sei que nos conhecemos ontem à noite, mas você sabe. É que eu não consigo tirar você da minha cabeça. Ou talvez eu não consiga ver os outros sofrendo. Eu não sei. Sofia olhou para ele, suas emoções eram uma mistura de gratidão e hesitação. Não sei o que dizer. É tão avassalador. Bruce apertou a mão dela de forma tranquilizadora. Só diga que você vai pensar sobre isso. A saúde da sua mãe é importante, você sabe disso, certo? Faça tudo o que puder, aproveite cada oportunidade para que no final, você não tenha arrependimentos. Lágrimas brotaram em seus olhos e ela sentiu obrigada. Vou falar com minha mãe sobre isso.
Não consigo expressar o quanto isso significa para mim. Bruce sorriu suavemente. De nada. Agora conte-me sobre o caso do seu irmão. Sofia enxugou os olhos e respirou fundo. O caso de drogas do meu irmão. É uma bagunça, e eu não sei como lidar com isso. Caso de drogas, hein? Faz um tempo que não ouço falar de drogas em Metrópolis. Uma nova gangue, talvez? Ele se perguntou. A expressão de Bruce ficou séria. Conte-me tudo. Talvez eu possa ajudar com isso também. Capítulo 170. Sofia respirou fundo e organizou seus pensamentos. Jacob, ele sempre foi um pouco encrenqueiro, ela começou, sua voz tingida de frustração e tristeza. Quando criança, ele andava com as pessoas erradas, e isso só piorou conforme ficamos mais velhos. Quando a mãe adoeceu, ele começou a brigar, a faltar à escola e eventualmente se voltou para as drogas. Bruce ouviu atentamente. Como ele acabou se envolvendo com esse novo cartel? Ele perguntou, em um tom gentil, mas investigativo. Sofia suspirou e esfregou a testa como se quisesse aliviar o estresse da situação. Começou há 3 meses. Jake saiu da reabilitação pela 3ª vez. Verdade seja dita, ele parecia estar melhor. Ele conseguiu um emprego em uma garagem local, e nós esperávamos que ele tivesse virado a esquina. Mas então ele começou a sair com pessoas novas. Eu não tinha ideia de quem eram, mas eu podia dizer que eram mais notícias. Ela fez uma pausa, seu olhar distante, relembrando os eventos recentes. Ele começou a chegar tarde em casa, parecendo cada vez mais estressado e paranoico. Falei com ele sobre isso, mas ele me ignorou, dizendo que estava tudo bem. Então, uma noite, ele não voltou para casa. Eu estava preocupada, mas não tinha como contatá-lo. O telefone dele estava desligado. Eu estava tão assustada que mal dormi à noite. Finalmente, 2 dias depois, ele apareceu parecendo que tinha passado pelo inferno. A voz de Sofia vacilou enquanto ela continuava. Ele me disse que devia dinheiro a algumas pessoas perigosas, e elas estavam atrás dele. Ele foi forçado a trabalhar para um novo cartel de drogas. Eles lhe prometeram dinheiro rápido, mas quando ele não conseguiu pagar pelas drogas que tirou do estoque deles, eles começaram a ameaçá-lo. O rosto de Bruce escureceu de preocupação enquanto ele ouvia Sofia. Ele se inclinou para frente, olhou nos olhos dela. O que aconteceu depois disso? Ele chamou a polícia? Sofia balançou a cabeça, deixando uma risada amarga escapar de seus lábios. Jake estava com muito medo. Ele pensou que ir à polícia iria piorar as coisas. Ele tentou lidar com isso sozinho, mas ele estava uma bagunça completa. Uma noite, ele chegou em casa aterrorizado. Ele disse que tinha um estoque de drogas para entregar, mas estava com muito medo de fazer isso por causa das recentes operações policiais. Ele não tinha certeza do que fazer, ela explicou. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela contava a memória. O que você fez? Ele perguntou. Implorei para ele ir à polícia, mas ele se recusou. Ele disse que o cartel me machucaria ou pior, se ele fizesse isso. Então ele recebeu uma ligação e saiu correndo do apartamento. A próxima coisa que eu sei é que Jake foi preso pela polícia por posse e distribuição de drogas. Ela mordeu o lábio inferior em frustração. Você tem alguma evidência de que seu irmão foi coagido a trabalhar para o cartel? Bruce perguntou. Sofia assentiu. Ele me disse que o cartel o estava forçando a vender drogas e ameaçou me matar se ele não cooperasse. Tenho certeza de que se pudermos provar que ele estava sob coação, o tribunal entenderá sua situação. Duvido que isso seja o suficiente para tirá-lo do gancho, afirmou Bruce. Em casos como esse, os tribunais tendem a ser implacáveis. A menos que haja fortes evidências provando a inocência do seu irmão, ele provavelmente cumprirá uma longa pena de prisão. Serei honesto com você, Sofia, em casos como esses, as coisas podem ficar bem complicadas. Os policiais não sabemos quem está trabalhando com esses cartéis. Digamos que eles são corruptos. Então, há uma chance de que seu irmão possa levar a culpa por algo que não fez. O que você está dizendo? Ela se levantou com uma expressão medonha. Acalme-se e sente-se, disse ele, gesticulando para o assento dela. Não há nada definitivo ainda, mas vamos considerar todas as possibilidades. O que estou tentando dizer é que a menos que haja evidências sólidas da inocência do seu irmão, é improvável que os tribunais lhe deem uma punição branda. Mas tenho algumas conexões e amigos, deixe-me lidar com isso. Se seu irmão for realmente inocente, vou tirá-lo, mas se não for, ele terá que cumprir sua pena. Bruce, não posso pedir para você fazer isso. É um problema da minha família, disse Sofia, sua voz tremendo de emoção. Por que ir tão longe só para me ajudar? Nós mal nos conhecemos há uma noite e um dia. Bruce sorriu e colocou a mão sobre a dela. Existe algum motivo para não ajudar alguém em necessidade? Eu tento ajudar sempre que posso, mas não consigo ajudar a todos. Agora, você precisa da minha ajuda, e eu estou disposto a dar. É só isso. Além disso, eu te devo uma pelo bolo delicioso. Sofia riu levemente e balançou a cabeça. Bruce, você é. Eu nem sei como retribuir. A expressão de Bruce se suavizou enquanto ele olhava para o rosto choroso de Sofia. Você não precisa me pagar nada. Apenas me prometa que se precisar de alguma coisa, você virá até mim. Não. Eu não posso simplesmente fazer isso. Deve haver algo que eu possa fazer por você. Por favor, ela insistiu. Bruce ponderou por um momento. Que tal você vir trabalhar para mim? Eu li seu perfil naqueles sites de busca de emprego. Você se encaixaria perfeitamente em nosso departamento de tecnologia. Como estamos sem alguém para assumir o setor de programação, você se encaixaria perfeitamente. Dessa forma, você poderia trabalhar e o pagamento é bom então.
Eu fico com 2% do seu salário todo mês até que as taxas do tratamento da sua mãe sejam concluídas. Combinado? Ele estendeu a mão direita em direção a ela. Ela congelou. Trabalhar para a Wayne Enterprises? Mas, não sei se estou qualificada para tal posição. Bruce riu, não se preocupe com isso. Vou garantir que você tenha o treinamento necessário. E você pode começar a qualquer momento. O que você diz? Ela hesitou por um momento antes de finalmente estender a mão e apertar a de Bruce firmemente. Obrigada, Bruce. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele sorriu calorosamente. De nada, Sofia. Agora, vou deixar você fazer seu trabalho. Eu tomei bastante do seu tempo. É hora de mexer uns pauzinhos. Ah, e não se preocupe com a padaria. Seu trabalho é apenas 5 dias por semana, então você pode fazer o que quiser durante seus fins de semana. E não se preocupe com sua segurança, levará apenas uma única noite para resolver este caso. Eu prometo a você. Departamento de Polícia de Metrópolis. Bruce estava sentado no escritório do Capitão Jones. Jones, um homem alto e careca, estava sentado em sua mesa, olhando alguns arquivos. Ele tinha uma voz rouca e parecia ter 50 e poucos anos. Seu olhar se voltou para Bruce, que estava sentado em frente a ele. Eu não entendo. O que um Wayne quer com Jacob? Não me entenda mal. Com sua conexão você poderia ter ligado e liberado ele. Por que a visita? Ele perguntou enquanto fechava o arquivo na frente dele. Capitão Jones, você está certo em dizer que eu poderia ter feito uma ligação e Jake teria sido libertado em menos de 1 hora. Mas isso não é a coisa errada a se fazer? Tenho certeza de que em sua carreira você já enfrentou tais situações muitas vezes. Você recebe uma ligação, depois mais algumas ligações e o criminoso sai livre. Bruce respondeu com um suspiro. Jones assentiu sim, vemos isso bastante. Mas é assim que o sistema funciona. Pessoas com poder andam livres, enquanto os pobres levam a queda. O comissário Gordon tentou consertar as coisas, mas a corrupção é profunda. Até ele é forçado a se comprometer às vezes. Bruce assentiu. Então, como ele está ultimamente? Ele tentou mudar um pouco a conversa, tentando apaziguar as coisas entre eles antes de passar para o assunto principal. Comissário Gordon, ele está bem. Ele tem trabalhado duro para limpar a cidade e com a ajuda do Superman as coisas estão ótimas. Mas como você já sabe, você elimina um canto e outro aparece em outro lugar. Jones respondeu com um sorriso cansado. É assim que os criminosos são. Enquanto conversavam, Bruce viu Bárbara de relance, a quem não via há uma eternidade. A última vez que a viu foi quando foi falar com ela sobre a mensalidade da filha de Floyd. Bárbara trabalha aqui? Bruce perguntou curioso. Sim, ela é nossa especialista em tecnologia. Sabe, nós temos algumas pessoas inteligentes que gostam de brincar com técnicos e tudo mais. E sendo filha do comissário, todo mundo acha que ela tem o caminho mais fácil. Mas cara, todo mundo estava tipo atrás dela zombando pelas costas. Mas aqueles idiotas nem sabiam que se ela não tivesse entrado no nosso departamento, nós ainda estaríamos correndo atrás daqueles hackers bastardos. Ela é uma baita hacker, eu te digo. Só no mês passado ela nos ajudou a pegar quase 30 hackers que estavam chantageando pessoas usando suas identidades. E eles eram bons também, mas Bárbara era melhor. Johnny se gabou de sua subordinada sem se conter.